Para o nosso texto novamente, Colossenses capítulo 2, do versículo 6. Nós também temos muito que agradecer aos irmãos, a essa igreja, pelo carinho dos irmãos e esses dias que nós passamos aqui. Nós também vamos voltar muito satisfeitos com a forma que fomos recebidos aqui. Vamos ler então Colossenses capítulo 2, e versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Deus nos ajude nas nossas considerações nesta manhã. Amém. Então nós temos já considerado alguns dias nesse texto e temos falado das nossas raízes, temos falado da nossa edificação, temos falado do nosso andar nele, e o versículo continua: e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. E confirmados na fé. É interessante que o escritor Judas, escrevendo na sua carta, Judas, versículo 3, vamos olhar para nós. Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A batalhardes diligentemente pela fé, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós, quando vemos aqui e confirmados na fé, o escritor aqui que está escrevendo a eles, ele está dizendo: olha, a fé já foi uma vez recebida, a fé já foi entregue uma vez aos santos, mas ele está falando que essa fé que uma vez foi entregue a nós, como nós já temos considerado como recebestes Cristo, então essa fé, ela também é algo crescente em nós, ela precisa ser desenvolvida. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é algo que move a nossa vida cristã. A nossa fé é algo que vai fazer com que nós nos aproximamos mais do nosso Deus através da nossa confiança nele. Não é isso que Hebreus diz, que a fé, ela é o fundamento das coisas que nós esperamos, mas que não vemos. Então a fé, ela precisa ser crescente nas nossas vidas, porque a nossa fé em Cristo Jesus, ela vai nos livrar de muitas coisas. Ela vai nos livrar das dúvidas em relação à nossa própria salvação, da nossa segurança com Deus. A nossa fé, ela vai nos livrar das dúvidas que os falsos ensinadores procuram criar por meio dos seus falsos ensinos. A nossa fé, ela vai promover uma vida cristã muito mais ligada ao nosso Salvador. E quando o escritor ali, Judas, ele faz menção da fé que foi entregue aos santos, ele não está falando de algo novo, ele não está mencionando ali nenhuma doutrina nova, mas ele está
mencionando ali a restauração daquilo que os primeiros cristãos já conheciam. Ele menciona a fé que uma vez foi entregue aos santos. Eles conheciam, mas que foi perdido com o passar do tempo. Foi perdido com a apostasia daqueles dias, pelo abandono da verdade, pelo advento do clericalismo que surgiu naqueles dias, aquele clericalismo que privou que o Espírito Santo pudesse usar alguém, ou melhor, usar quem ele quisesse no serviço da igreja, ou nas reuniões da igreja, e aí eles instituíram ali sacerdotes e papas. E Judas está lembrando esse povo: olha, vocês precisam retornar à fé que uma vez foi entregue aos santos, porque houve um abandono e vocês estão entrando por outros caminhos, por caminhos errôneos. E quando nós lemos ali em Judas, a partir do versículo 4, o texto vai mostrando a degradação da fé, a degradação da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E ali começaram a introdução de homens ímpios que negam o senhorio de Cristo. E ali naquele texto, se nós formos lendo ali a partir do versículo 4, nós vamos ver os exemplos ali de pessoas como Balaão, Coré, Caim, esses que tentaram usurpar posições que não lhes tinham sido dados por Deus. Então, por isso que, e confirmados na fé é o mesmo que estabelecidos na fé, porque a fé vai nos livrar, essa fé que uma vez foi dada aos santos, ela vai nos livrar de caminharmos por esse caminho do abandono das raízes espirituais, dos alicerces espirituais. Então, por isso, Paulo está escrevendo a eles ali, e confirmados na fé, uma fé viva, estabelecidos na fé. Irmãos, nós vivemos em dias em que essa fé, ela tem ficado de lado, onde o povo de Deus não tem mais aquela fé viva, como nos primórdios da vida cristã. Às vezes isso vai esfriando nas nossas vidas, e nós vamos perdendo isso de vista, e Paulo está dizendo para eles aqui: e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Eles haviam recebido instruções, como nós já mencionamos nos estudos anteriores. Epáfras instruiu esses irmãos ali, eles eram bem instruídos, não faltava instruções para eles. E nós também somos bem instruídos. O problema é que nós nos desviamos facilmente da verdade. Somos muito mais propensos a desviar das verdades da palavra de Deus do que firmar nelas. E muitas vezes nós temos que reconhecer isso. Nós precisamos entender a nossa posição em Cristo Jesus, onde Cristo tem nos colocado. E essa fé que uma vez foi dada aos santos, ela precisa ser renovada em nossas vidas, para termos um caminhar com Ele, um caminhar digno,
Então Judas, escrevendo a respeito da fé, é interessante que naquele versículo, o desejo dele era comunicar a respeito da comum salvação. Mas ele foi levado a falar sobre a fé. A salvação é algo muito importante, logicamente, na vida do crente, mas depois que somos salvos, a nossa fé, ela vai ser as evidências da nossa nova vida com Cristo. E se nós deixarmos de lado o exercício dessa fé, nós vamos querer fazer aquilo que Deus quer, que Deus não quer que façamos, mesmo na sua obra, mesmo no seu serviço. Aqueles homens ali, eles tentaram, eles procuraram fazer coisas que não era, eles não tinham autorização para aquilo. Irmãos, a fé é algo necessário nos nossos dias. E essa fé, ela deve ser uma fé crescente nas nossas vidas. Algo que não pode ficar para trás nos nossos passos, na nossa jornada cristã, mas que precisa caminhar junto conosco. A fé, confirmados na fé, estabelecidos na fé, alicerçados na fé, enraizados na fé, segundo as instruções que eles receberam, segundo aquilo que eles receberam de Epáfras. E Paulo está dizendo, olha, depois de criar raízes nele, de ser edificados nele, agora precisa haver a confirmação dessa fé nas evidências. Nas evidências. Eu lembro lá de Lucas, capítulo 18, quando no versículo 8 há uma pergunta ali: portanto, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Dias difíceis, dias em que nós temos desprezado muitas vezes o nosso Salvador, a nossa fé com Ele. E é muito interessante aqui esse texto: e confirmados na fé como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vejam a proporção da fé nas nossas vidas. Crentes que colocam essa fé em desenvolvimento, essa fé que outrora foi dada aos santos, conforme Judas escreveu, ele não vai ter dificuldade em crescer em ações de graças. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5 e versículo 18, ele faz menção disso: antes crescei na graça. 1 Tessalonicenses, vou ler capítulo 5, e versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Não, estou lendo o versículo errado. 3 e 18. Também 1 Tessalonicenses 5 e 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A referência que o irmão falou, 1 Pedro, 2 Pedro 3 e 18. Vamos ler também 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça. Nós temos visto aí: em tudo dai graças, antes crescei na graça do nosso
Salvador. Sabe, irmãos, 2 Tessalonicenses 1 e 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Obrigado, os irmãos, pela cooperação aí. Muito bem, ações de graças. Vejam, em tudo dai graças. Agora nós temos lido aqui, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Vejam aí que a ações de graças está sempre ligada com a fé, e esse versículo aqui diz que cresce sobremaneira, e ela fala do vosso mútuo amor de uns para com os outros que vai aumentando. Vejam que é algo que nos traz benefício individual, mas também nos traz benefício coletivo de uns para com os outros. E da mesma forma que a fé é algo crescente, ele menciona crescendo também em ações de graças. Irmãos, nós muitas vezes não temos o agradecimento devido ao nosso Salvador. Às vezes a falta da nossa fé nos priva em sermos alguém que abre os nossos corações e derramam sobre o nosso Deus as nossas ações de graças pelos privilégios que nos é dado. Deveria haver em nós agradecimentos pelas verdades que foram entregues a nós, tal como fostes instruídos, pelas verdades que foram entregues a nós, a mensagem de um Cristo suficiente, Salvador. Haveria agradecimento pelas verdades apresentadas aos nossos corações, agradecimentos pelos nossos corações terem sido abertos para receber agradecimento por tudo que nós precisávamos para ter uma estabilidade espiritual. Quando nós olhamos para esse livro de Colossenses, nós vemos inúmeras vezes aqui Paulo escrevendo sobre ações de graças. É um livro que nós temos, de certa forma, uma insistência constante no dever de dar graças. Quando nós olhamos no capítulo 1 e versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Capítulo 2 e versículo 7, é o texto que nós temos lido hoje, crescendo em ações de graças. Depois capítulo 3, o versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Capítulo 4 e versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, Paulo aqui, ele está mostrando a esses irmãos ali a necessidade de termos uma fé crescente, para que também tenhamos uma crescente em ações de graças. Irmãos, muitas vezes nós somos queixosos, somos murmuradores, somos reclamões,
Quando nós olhamos e prestamos atenção quando a igreja está reunida para a oração, nós vemos muito mais os nossos pedidos do que nossos agradecimentos. Nós somos propensos a colocar na presença de Deus um turbilhão de pedidos. Queremos e queremos. Queremos receber mais e mais. Mas os nossos corações nunca estão abertos para apresentar a Ele as nossas ações de graças por tudo quanto nós já temos recebido. Pensam, irmãos, na nossa posição em Cristo Jesus. Eu fico pensando na nossa oportunidade, no nosso privilégio de sermos salvos. Quantos mil habitantes tem essa cidade aqui? E quantos salvos existe nela? E nós, os irmãos que aqui moram, tiveram o privilégio de serem agraciados com essa salvação em Cristo Jesus. Isso não é motivo, irmãos, de dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, vendo esse mundo que caminha de mal a pior, caminhando para a condenação eterna. E nós tendo esse privilégio de agradecer ao nosso Deus pela garantia de salvação, pela viva esperança nas nossas vidas. Então, irmãos, isso deveria nos levar cada dia a refletir na nossa posição em Cristo. Como é que nós estamos caminhando nessa jornada cristã? Como é que nós estamos nos portando na presença do nosso Deus? Será que realmente estamos firmados nele? Ou será que nós vivemos de acordo com as circunstâncias? Às vezes somos como camaleões, vivemos de acordo com as circunstâncias, mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Ele quer ver um acrescente nas nossas vidas, vidas que tenham uma fé estabelecida, uma fé verdadeira, uma fé arraigada nele, porque isso vai nos proporcionar o prazer, a alegria de sermos gratos a Ele. Nós já mencionamos quantas vezes nas nossas vidas nós precisamos passar por momentos difíceis. E sabe, irmãos, até nos momentos difíceis precisamos ser gratos a Deus, porque de repente nesses momentos é onde nós aprendemos muito mais. E quando o tempo vai passando e esses momentos da nossa vida se passam, nós adquirimos experiência na dificuldade. Quando esses momentos se passam, nós vamos ver como nós aprendemos, como nós fomos enriquecidos. E mesmo nos momentos adversos, precisamos abrir os nossos corações e ser gratos a Deus, porque estamos aprendendo, Ele está nos ensinando. E Paulo então escreve aqui para esses irmãos ali em Colossos: olha, vocês precisam ser enraizados, vocês precisam ser alicerçados, e vocês precisam ser confirmados na fé. Vocês precisam mostrar através da fé as evidências de uma vida verdadeiramente ligadas a Cristo. Que privilégio para aqueles irmãos, que privilégio para nós hoje poder abrir essa mesma palavra e ter essas mesmas instruções para as nossas vidas. E a exortação da palavra de Deus é para que cresçamos em ações de graças.
Irmãos, que Deus nos ajude nas nossas vidas cristãs a ter essa fé viva, uma fé inabalável, uma fé que nos conduzirá em qualquer circunstância da nossa vida, vai nos conduzir em triunfo, vai nos conduzir em gratidão ao nosso Deus. Que Deus nos ajude para que possamos abrir os nossos corações diante dele como um rio, fazendo com que as águas das ações de graças possam jorrar dos nossos corações aos seus pés, reconhecendo a nossa miserável trajetória do passado e reconhecendo agora os nossos passos firmes na rocha que é Cristo. É um privilégio muito alto, irmãos. É algo que nós precisamos encarar com sinceridade. Não é fazer isso hoje e amanhã já deixar, mas é algo prático na nossa vida, no nosso dia a dia. É praticarmos isso na nossa vida e lembrar sempre dessa fé que uma vez foi dada aos santos. E Deus nos ajude a entendermos essas coisas e aplicar isso em nossas vidas. E durante o nosso viver aqui nesse mundo, que possamos viver uma vida digna da vocação em que fomos chamados. Viver vidas para honra e glória do nosso Deus. Eu sei que na nossa vida aqui nesse mundo precisa haver abnegação. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito disso e ele exige que a vida do salvo seja uma vida de abnegação. Muitas vezes, irmãos, temos que abrir mão de coisas legítimas na nossa vida para podermos viver essa vida com Deus, essa vida de fé, essa vida de gratidão, essa vida de amor ao nosso Deus. Precisamos ser sábios, que Deus nos encha os nossos corações de sabedoria, para sabermos portar nesse mundo como verdadeiros filhos de Deus, porque nós somos o seu povo aqui na terra, e Deus quer que nós vivamos aqui como luzes. Que Deus possa aplicar essas poucas meditações aos nossos corações. Amém.